Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sei que vai parecer piada, mas hoje o presidente descondenado indicou a não menos desonrosa Gleisi Hoffmann para o cargo de ministra da Articulação do Desgoverno, uma das figuras políticas que mais arrumam confusão nas redes sociais e é odiada por praticamente todos os parlamentares de centro, de oposição e até mesmo por uma ala do próprio PT. Essa notícia caiu como uma bomba para os jornalistas militantes da Globo News. Para vocês terem ideia, até a Andréia Sadi criticou a escolha do Lula. Antes de colocar o Joel Pinheiro e o Daniel Souza criticando duramente o desgoverno, quero mostrar a vocês que ainda existem alguns militantes fiéis daqueles que afundam com o navio. A jornalista Flávia Oliveira tentou ver o copo meio cheio e teve a cara de pau de dizer que ele está pavimentando a estrada para 2026 e que a Gleisi tem um bom desempenho na realização de parcerias eleitorais. É de fato um rearranjo já construindo, pavimentando, acho que a palavra é muito precisa, a caminhada até 2026, né, caso Lula de fato se tente a reeleição, né, se proponha a candidatura para disputar um quarto mandato. É interessante, havia um certo suspense, porque ele anunciou Padilha no lugar de Nízia Trindade e ficou óbvio que a articulação política estava vaga e não dá para ter um vácuo de poder na articulação política num momento tão delicado. Então, acho que o presidente se sentiu pressionado a indicar imediatamente, no caso, a sucessora. Você mencionou o Centrão, mas diante da queda de popularidade do presidente, de alguns nós dessa política, me parece que o apetite por ocupação de cargos, ele diminuiu, né, na direção de que Lula queria garantias, inclusive para 2026, e isso não está acontecendo. Está todo mundo um pouco com o pé no freio, mas a articulação política não pode ficar vaga e, em alguma medida, a escolha de Gleisi Hoffmann, você falou da forma como ela está habituada a costurar parcerias eleitorais, isso tem acontecido há várias eleições, com inclusive desempenhos acima do esperado no caso das eleições do PT para a Câmara, né, para a Câmara dos Deputados, segunda bancada mesmo, depois de Petrolão, depois de todos os escândalos de Bolsonaro, não é irrelevante, né, a condução dela na presidência. Agora sim, vamos acompanhar os comentários de Joel Pinheiro e Daniel Souza, que criticaram duramente essa escolha do descondenado. Joel ressalta que Gleisi é radicalmente contra a agenda do ministro Haddad, que já estava enfraquecido e agora ficará ainda mais. Além disso, ele relembra que o Congresso atualmente é muito forte e, de forma educada, afirma que colocar uma militante radical que defende Lula como um cachorro fiel defende seu dono só vai piorar ainda mais a relação entre os poderes. Daniel seguiu a mesma linha de Joel. Vamos assistir a esses dois que ainda se salvam na emissora do amor. A gente conhece o perfil da Gleisi e até agora nada indica que ela vai chegar na Secretaria de Relações Internacionais e apresentar outro perfil. Eu dividiria em dois tipos de impacto, né? Primeiro, o impacto do governo para dentro. O que significa? Está agora no Palácio do Planalto alguém que a gente sabe que é oposta à agenda do ministro Fernando Haddad. É claro que isso vai ter um impacto. Ela levou o PT mais para a esquerda, saiu da presidência do PT, vai estar no Ministério das Relações Institucionais, levará o governo mais para a esquerda. Vai ser mais um ponto de oposição interna agora do lado do presidente Lula. Então, me parece que quase sem dúvida a agenda do ministro Fernando Haddad vai encontrar mais dificuldades internas agora. A outra questão, o outro aspecto é do governo para fora, na relação com o Congresso. A relação do governo com o Congresso, a gente sabe bem, é uma relação de negociação desigual, né? Hoje em dia o Congresso tem muito poder porque tem emendas impositivas, as emendas individuais, as emendas de bancada, recursos vultuosos dos quais ele já não depende do governo e sobrou menos para o governo fazer essa negociação de liberar ou não emendas, basicamente as emendas de comissão. A Gleisi sempre protestou contra isso e podemos até concordar com o teor da crítica, de fato criou uma situação desigual. Agora, essa situação está dada e ela não vai mudar
mesmo com essas regras novas aí que o Supremo conseguiu impor de transparência, o caráter impositivo das emendas continua. Então, a relação não muda com essa decisão do Supremo. Então, é um governo enfraquecido com relação ao Congresso, um governo que já estava com muita dificuldade na negociação com o Congresso, sendo colocado contra a parede o tempo inteiro, e coloca nessa função de negociação alguém que é notória por ser uma figura que vai centralizar mais o governo na figura do Lula, que é uma defensora aguerrida do Lula e das vontades dele, e que vai dizer para ele tudo o que ele quer ouvir e levar essa mensagem dali para fora. Isso indica uma facilidade maior ou menor de negociar com o Congresso? A princípio, uma dificuldade muito maior, né? Alguém que vai ter muito mais tendência a bater cabeça com o Congresso o tempo inteiro, no momento em que as cabeças do Congresso estão muito mais duras do que, no sentido muito mais poderosas do que do governo, da presidência. Então, o Lula priorizando a questão da confiança pessoal, e isso eu não duvido, ela deu sempre e segue dando mostras para o presidente de que ele pode confiar nela, ele priorizou isso acima de, primeiro, uma agenda do governo que ele já viu o custo que traz quando ele não segue, que é a agenda lá do ministro Haddad. Segundo, na relação com o Congresso, um perfil que tende a ser mais difícil e não mais fácil na hora de negociar, com o Congresso muito fortalecido. Vamos ver no que isso vai dar. Um ponto que a sinalização de enfraquecimento do ministro Haddad me parece evidente. Se isso vai ser real ou não é uma outra discussão, mas a sinalização é essa, quer dizer, é de que o governo escolhe como articuladora política alguém que é frontalmente contrária à agenda do Haddad. Pode ser que isso mude, pode ser que o discurso seja calibrado, pode ser que surjam outros fatores. Mas nesse momento, dado o que a gente tem de informação e de histórico, a gente acaba tendo na articulação política alguém que vai fazer um embate político com o ministro da Fazenda. No momento em que o ministro da Fazenda me parecia ainda mais necessário. Quer dizer, fortalecer o ministro da Fazenda seria ainda mais importante justamente para que o governo tivesse alguma tranquilidade na área econômica. E não é isso que o presidente opta. E eu não acho. Agora, um acontecimento raro. A militante Andréia Sadi criticando uma escolha do Painho ao vivo, em plena emissora financiada com verba do governo. Ela fica indignada com a escolha de Gleisi, pois isso é praticamente a pá de cal sobre Haddad, que ela tanto tem apoiado ultimamente. Ela até cita que a primeira derrota de Haddad veio da boca de Gleisi, que apoia Rui Costa e adversário de Haddad dentro do desgoverno. Acompanhem comigo, pois após esse vídeo de Sadi, vou mostrar a vocês a capivara dessa militante petista. O presidente tem alguma informação que nós não sabemos, né, do que as pessoas querem, estão pensando sobre a condução do governo, porque eu fico pensando de acordo com o que a gente tem visto de pesquisa e dos próprios aliados políticos profissionais, experientes, dizendo, olha, hoje o mundo está pedindo mais uma condução ao centro, olha, a agenda do Haddad, a gente tem aqui um pacote, o próprio PT precisa ajudar o ministro da Fazenda. Porque, obviamente, como a gente está repetindo aqui, a Gleisi vai começar nesse novo cargo. A gente está aqui discutindo o que a gente conhece de Gleisi como ministra da Casa Civil, senadora, Casa Civil de Dilma, passou pelo processo de impeachment com Dilma, foi a presidente do PT no pior momento de Lula, todo esse quadro de lealdade que a gente está contando aqui. E uma das coordenadoras da campanha de Lula em 22 e presidente do PT agora no Lula 3. Chega para comandar essa articulação política toda. Vamos ver o que Gleisi tem a oferecer, qual é a ordem que Lula vai dar, porque sempre lembrando, não é Gleisi, não é Padilha, não é Rui Costa, é um comando do presidente da República. E eu fico pensando na situação do ministro da Fazenda, que a primeira derrota de Haddad veio da boca de Gleisi, numa entrevista que ele deu aqui no Estúdio I, você vai se lembrar disso, no final de 2022, o governo Lula não tinha nem tomado posse. Ela dá uma entrevista aqui, na prática desautorizando o que a Fazenda estava ali planejando, e ela sempre, em todos esses grandes embates na agenda econômica, ela se manteve ao lado de Rui Costa, que é um adversário de Haddad dentro do governo. Então, eu fico pensando na situação do ministro da Fazenda, que está cada vez mais isolado por essa turma, né, por essa turma dentro do governo, e essa turma cada vez mais empoderada pelo presidente da República. Eu não preciso nem dizer que assim que anunciaram a Gleisi como ministra, a bolsa desabou e o dólar disparou. No momento em que eu gravo esse vídeo, já está a R$ 5,92.
Outra informação muito importante que eu gostaria de mostrar a vocês é que ontem a Gleisi acionou a PGR e o Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro por crime lesa pátria. A petista diz que o filho do presidente Bolsonaro está atuando descaradamente contra a soberania nacional. Ontem eu desmascarei o Boulos com aquele vídeo sobre o que ele achava do Alexandre de Moraes. Olhem só quem também já deu uma palavrinha sobre o ministro em um passado não muito distante. Ela diz que a indicação de Moraes é prejudicial à democracia por se tratar de um militante partidário que faz perseguição política à oposição. Acho que é a primeira vez que eu sou obrigada a concordar com essa militante. E ainda não acabou. Ela acusa o Eduardo de atuar contra a soberania nacional. Deem uma olhadinha nesse vídeo aqui da época da prisão do descondenado. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos. Mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. Eu acho que essa militância petista se esquece de que as coisas ficam registradas na internet. Eles acusam os deputados de direita daquilo que eles mesmos já fizeram no passado e acham que ninguém vai se lembrar. Sobre a escolha de Gleisi, concordo com Joel. Isso é péssimo para Haddad, que já está enfraquecido e agora perderá o pouco de autoridade que ainda tinha dentro do desgoverno. O que vocês acham, pessoal? Será que já chegamos ao fundo do poço com esse desgoverno ou o Lula ainda vai dar um jeito de piorar ainda mais a nossa vida? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.